Olá, olá! Então estamos aqui para o nosso terceiro vídeo aqui do canal Abracadabra Terapias Holísticas. Para quem não conhece, como o próprio nome indica, é uma página, um canal dedicado à nossa parte espiritual, e quem ainda não colocou um gosto na nossa página, faça-nos esse favor que nós ficaremos imensamente gratos. E então estão vocês a perguntar, mas de que é que tu vais hoje falar aqui neste vídeo? Eu já fiz um vídeo a explicar como é que funciona um bocadinho a mesa radiónica, o tratamento de mesa radiónica, e também já fiz aqui um pequenino vídeo a falar da importância dos banhos de descarrego e das defumações. E hoje eu vou falar de uma coisa particularmente que eu acho que é importante, que é o quê? O que é um ser mediúnico, o que é intuição, porque na verdade há muita gente que tem um sexto sentido apurado e na verdade as mulheres acabam por sentir isso com outro tipo de peso, porque nós mulheres acabamos por ser muito mais sentimentais e emocionais do que os homens e por essa razão acabamos por estar mais atentas a pormenores, coisa que os homens já não são tanto assim. Claro que não podemos fazer de tudo a mesma coisa, não podemos dizer que são todos os homens assim, que são todas as mulheres assim, mas a verdade é que as mulheres acabam por estar mais voltadas para questões espirituais e até mesmo para questões emocionais, ou seja, há muita gente que vai em busca da parte espiritual para a resolução de situações emocionais. Então, na verdade, todos nós temos um sexto sentido, mas dependendo muito de como é a nossa vida, de como é que foi a nossa vivência, podemos ou não ter uma intuição mais aguçada ou não. Então, no fundo, intuição nós acabamos sempre por ter, porque somos sempre perspicazes em algumas situações e conseguimos ver o fundo da questão. Mas nem toda a gente tem o dom de mediunidade, ou seja, ter intuição é uma coisa, ter mediunidade é outra coisa totalmente distinta. Por isso é que muita gente, muitos tarólogos e até terapeutas das várias vertentes espirituais, dizem que todos nós temos intuição. Eu não consigo dizer claramente que isso seja totalmente verdade, porque há pessoas que realmente são céticas, há pessoas que não dão ouvidos à intuição, e de que é que vale a pessoa ter se realmente depois também não dá ouvidos à intuição. Mas, falando um bocadinho mais abertamente sobre mediunidade, nem toda a gente tem mediunidade, nem toda a gente tem essa capacidade de desenvolver a mediunidade, e hoje vou falar aqui um bocadinho de alguns dons de mediunidade dos quais eu tenho conhecimento, outros não tenho, mas pronto, a vida é uma aprendizagem e nós temos que ir aprendendo. Mas vou falar então aqui de alguns dons de mediunidade. E vocês desse lado estão a perguntar, então mas Jana, como é que eu consigo desenvolver a minha mediunidade no caso de eu me sentir diferente, de eu me sentir estranho aos olhos do mundo? Porque na verdade o médium dá assim uns sinais de que é médium. Eu posso vos dizer que normalmente o médium, já de, não digo idade precoce, mas aí na casa dos 15, 16 anos, alguns até com uma idade inferior, acabam por notar que são crianças ou adolescentes diferentes de todos os outros que estão habituados. E normalmente a criança / adolescente, né? Porque há pessoas que podem desenvolver mais ou sentirem esse bichinho de desenvolver a partir já de uma idade um bocadinho mais avançada, ainda assim juvenil, o que acontece é que normalmente a criança ou adolescente sente que é totalmente incompreendido. O mesmo pode prevalecer em qualquer adulto que nunca tenha dado grande valor a esses sinais que o universo nos manda. Mas normalmente o sinal mais nítido é a pessoa não se identificar com a maior parte das pessoas com quem lida diariamente, ou até se sentir mesmo que por muito que se esforce, nunca consegue ser compreendido por outras pessoas que às vezes estão perto de nós, não é? Isso acaba por ser um bocadinho contraditório, porque as pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos acreditar que realmente são pessoas que nos vão entender, mas é um sentimento que não dá para controlar e nós involuntariamente acreditamos que ninguém vai sentir o que nós estamos a sentir. Também são pessoas que têm um gosto particular e normalmente gostam de coisas que a maior parte das pessoas não gosta.
Normalmente são pessoas mais isoladas, são pessoas que não gastam muita energia com qualquer tipo de pessoa e, acima de tudo, dão muito valor aos valores que lhes foram ensinados, àqueles valores que acham que são os mais corretos. Porquê? Porque normalmente o médium, ele acredita que, para quem já desenvolveu e quem consegue se rever um bocadinho no que estou a dizer, normalmente o médium, ele consegue perceber realmente que isto é uma passagem, que não vale de nada nós premiarmos ou fazermos gato-sapato do que quer que seja, porque isso não vai mudar absolutamente nada. Isto é uma passagem e temos que realmente valorizar esses pequeninos momentos que temos na nossa passagem. Por isso, quem está desse lado e realmente acha que tem ideias às vezes muito loucas ou muito particulares, que a maior parte das pessoas vão nos julgar, não ache isso estranho, está bem? Porque normalmente nem toda a gente é médium, nem toda a gente diz o que é, não é? E na verdade às vezes até o próprio médium não sabe que é médium, acha-se apenas estranho, diferente, mas não consegue meter ali o título "Eu sou médium". E agora então vou falar um bocadinho mais sobre as várias mediunidades que existem. A mediunidade mais conhecida e que toda a gente, ou pelo menos praticamente todos os médiums são, é o médium empata. O médium empata ou sensitivo. O médium empata é o médium que consegue se colocar na posição do outro e sentir fisicamente o que a outra pessoa está a sentir. O médium sensitivo acaba por ser o médium que consegue não digo ajustar, mas ele está em algum sítio e ele consegue sentir nitidamente a presença de espíritos ou até inclusivamente se o ambiente está pesado ou não. Normalmente todos os médiums têm este donzinho de mediunidade e é logo um sinal de que tem ali alguma coisa. Não é certo de que poderemos ter mais do que um dom, há quem tenha, há quem não tenha. Outro dos dons de mediunidade que também é muito falado e muito conhecido por ser um dos mais complicados e dos mais controversos do médium conseguir controlar é o dom da incorporação, em que o próprio espírito se apodera do corpo do médium e gesticula, ou até mesmo a forma de falar muda, porque simplesmente está-se a apoderar do corpo do médium para mostrar às pessoas que estão a ver que realmente é o espírito que está a comunicar e não o médium a fingir. Então, é um dos dons mais complicados. Porquê? Porque os médiums acabam por não ter total controle do seu corpo, das suas ações, nem ter a ideologia racional de que nós podemos controlar um impulso. Não dá. O médium de incorporação não consegue ter esse controle. Às vezes acontece, muitas vezes o médium de incorporação não consegue ter noção do que está a fazer e às vezes até nem se lembra do que aconteceu numa sessão de incorporação. É muito perigoso, é complicado e realmente quem tem esse dom convém trabalhar esse dom, seja numa casa de umbanda, seja numa casa espírita, para conseguir controlar, porque de facto há muita gente que às vezes em casa existem médiums que simplesmente à família mostram que têm um gênio forte, um gênio muito complicado e às vezes estão em incorporação e os próprios familiares não conseguem descrever que é uma incorporação. Então, já vai esse alerta aí para vocês. Se tiverem alguém da vossa família que realmente às vezes tem atitudes completamente impulsivas e parece que estão ali a ferver, façam a pergunta se será o dom da incorporação ou não da vossa pessoa, daquela pessoa da vossa família, tá bem? O médium também precisa de ajuda para conseguir trabalhar esse dom. Depois, o outro dom que existe é o dom do transporte, ou seja, o médium de transporte, no qual ele tem a capacidade de ouvir o espírito e fazer a passagem de espíritos que ainda estão em evolução, muitas das vezes espíritos que já não estão a viver em terra, mas que andam a vaguear. Porquê? Porque estão muito agarrados ao plano material. O que é o plano material? É tudo o que move o nosso sentimento, o nosso emocional, a minha casa que eu tanto batalhei para comprar, aquele carro que eu tanto batalhei para comprar, e são tudo bens materiais e até inclusivamente o próprio amor
aos olhos da espiritualidade é visto como uma coisa material, uma coisa que está apenas no plano material. Então, o médium de transporte, ele faz esse contacto com o espírito, encaminhando o espírito para o universo, para que ele seja aceite por tudo o que está envolvido no universo. Depois também temos o dom da psicografia, que é também um dos dons mais conhecidos que existem por entre os médiuns, que existe o médium de psicografia mecânico e semimecânico. E qual é a diferença entre o dom da psicografia mecânica e semimecânica? Na verdade, a psicografia é a utilização de uma caneta, de um lápis, em que o médium escreve uma carta para um ente querido, sendo que o espírito está perto do médium a passar essas mensagens que quer passar para a família. Muitas vezes nós conseguimos perceber que algumas cartas psicográficas, às vezes até o próprio médium consegue fazer a assinatura do espírito, dando assim credibilidade à carta, não só à carta, mas a quem vai receber a carta. O que é ótimo. Mas o dom da psicografia, como estava a dizer, pode ser mecânico ou semimecânico. O que é que isso quer dizer? O mecânico é o dom, ou melhor, o médium psicográfico mecânico, ele não tem qualquer tipo de controle na sua mão e é como se o próprio espírito se apoderasse da mão da pessoa e a pessoa simplesmente escrevesse, e muitas vezes nem tem noção se está a escrever bem, se está a escrever assim mais torto, mais direito. O médium não tem essa noção porque fecha os olhos e simplesmente deixa-se guiar pelo impulso de escrever e muitas das vezes nem sabe o que está a escrever. Por isso é que muitas vezes as cartas psicográficas, que maioritariamente são desenvolvidas em casas espíritas, são feitas em linha branca, mesmo para depois se conseguir perceber o que está escrito, mesmo por essa razão. O semimecânico é o médium que consegue ouvir o espírito que está aqui perto e vai escrevendo o que ouve, simplesmente passa para o papel o que ouve. Estes são alguns dos dons que nós conhecemos, de certeza que existem muito mais que estão para ser desenvolvidos ou até para serem descobertos, alguns de certeza que devem saber e eu não sei, não interessa, estamos aqui para aprender, mas eu hoje quis aqui vos deixar algumas nuances. E num próximo vídeo eu vou tentar explicar algumas dicas que eu faço para conseguir trabalhar a minha intuição, o meu dom de mediunidade e como é que foi um bocadinho o meu percurso e quais os hábitos que eu costumo ter, tá bem? Se gostaram, coloca aqui um gostezinho, partilhe com alguém que precise saber esta informação, espero que gostem e até o próximo vídeo.